Meu nome é João Rezende, técnico de manutenção eletrônica da Marinha do Brasil, matrícula funcional DONI 89455A, com 23 anos de serviço ativo e os últimos 8 dedicados à reserva técnica e consultiva. Meus últimos 4 anos foram passados em Brasília, lidando com protocolos burocráticos e revisões arquivadas de sistemas de sonar da classe Riachuelo. Nada operante, tudo rotineiro. Então, quando o telefone tocou às 03h12 daquela terça-feira silenciosa, vindo diretamente do gabinete do 2º Comando de Apoio Submarino, eu soube de imediato que não se tratava de protocolo comum. Do outro lado, a voz grave de um capitão de corveta que não se identificou exigia meu comparecimento urgente à base naval de Ladário, em Mato Grosso do Sul. Nenhuma justificativa, apenas ordens diretas. A passagem já estava emitida, e um helicóptero me aguardava na ala 2 da base aérea de Anápolis. Em menos de 6 horas, eu já estava sobrevoando o Pantanal Denso, sendo recepcionado por militares que evitavam contato visual e não respondiam a perguntas simples como: qual o nome da embarcação? Ou: essa convocação veio da DCTIN, Diretoria de Engenharia Naval, ou da Conforsup? Silêncio, cabeça baixa, marcha acelerada. Uma viatura sem identificação me levou até um setor afastado do arsenal, onde os antigos hangares da década de 70 foram reformados com placas de aço naval e contenção sonora. Na entrada, 3 soldados de segurança com armamento tático, coisa que não se vê em instalações logísticas comuns, aguardavam sem nenhum distintivo visível. Um deles me pediu crachá, outro escaneou meu rosto. A porta pesada se abriu com chiado hidráulico, revelando o que eu não esperava ver: o SBR-12 Caissara. Era impossível não reconhecê-lo. Durante os anos finais da minha carreira ativa, aquele submarino fora uma espécie de lenda técnica entre os veteranos. Era dito que ele havia sido o último da classe experimental baseada em um casco de transição entre os projetos Scorpion e os futuros nucleares da frota brasileira. Oficialmente, fora desativado em 2007, após falhas irreparáveis em sua propulsão silenciosa e em seu sistema de resfriamento autônomo. Mas ali estava ele, intacto, com o casco refeito, soldas recentes, pintura naval opaca, como se nunca tivesse deixado o batente de testes. Ainda assim, era impossível ignorar o fato de que o Caissara cheirava a equipamento antigo, reanimado às pressas, como um cadáver mantido em pé por fios e comandos temporários. Não havia movimentação no cais, nem guindastes, nem oficiais de engenharia. Apenas o silêncio, quebrado pelo som constante de ventiladores industriais soprando sobre o convés superior da embarcação. Fui instruído a embarcar sozinho. Recebi um tablet com instruções operacionais e um headset VHF de banda curta com canal de emergência fixo em 22.7. Algo estranho, já que esse canal não é padrão em nenhuma das tabelas usadas desde 2012. A escotilha do Caissara se abriu com esforço. O interior, embora limpo e operacional, dava sinais de adaptação improvisada. Luzes de LED modernas conviviam com painéis analógicos de 1986. Algumas passagens tinham reforço blindado, outras mostravam rebites corroídos ainda em processo de substituição. O que mais me chamou a atenção, porém, foi o cheiro. Não era um odor podre ou metálico. Era algo mais sutil, como ozônio misturado com cobre queimado e água parada. Era um cheiro que só sentimos em equipamentos que foram ligados por muito tempo e depois desligados abruptamente, sem ciclo de resfriamento adequado. Uma espécie de vácuo elétrico. Os sistemas estavam ativos em modo parcial. Telas acesas, luzes de diagnóstico pulsando em ritmo constante, e o computador central rodando um sistema operacional de navegação da Marinha Francesa. Desatualizado, mas ainda funcional. Ao acessar os logs do sistema, a surpresa foi completa. O último log de entrada registrado no Caissara datava de 3 dias antes, com a assinatura digital de um operador chamado Tec Rezende, L4. Meu nome. Minha identificação. Mas eu não havia estado ali. Não nos últimos 16 anos. Revirei os registros, tentei encontrar indícios de falsificação, mas os metadados batiam perfeitamente. Era minha caligrafia eletrônica, minha senha, minha assinatura de autenticação biométrica. Estava gravado que eu mesmo ativara os sistemas 3 dias antes. Continuei a ronda inicial, passando pelos compartimentos de controle, salas de bateria e setores de torpedo, todos operacionais em algum nível. Algumas portas estavam trancadas digitalmente, com códigos que não reconhecia. Em outras, faltavam alças,
como se tivessem sido removidas intencionalmente. Nenhum outro técnico estava presente. Nenhum marinheiro, nenhum oficial. Apenas vozes distantes saindo pelos alto-falantes internos em intervalos regulares, repetindo mensagens técnicas em um tom robótico. As mensagens, ao que tudo indicava, eram testes de resposta automática. Mas todas elas terminavam com a mesma frase, repetida ao final de cada bloco. Sistema de contenção reativado. Não remova os registros. Subi até o compartimento de observação superior. Daquela posição, era possível ver a doca por um pequeno visor de proteção. Do lado de fora, os soldados haviam desaparecido. O veículo que me trouxera não estava mais lá. O Caissara, pelo que tudo indicava, havia sido lacrado. Um ciclo de testes começou a ser executado automaticamente. Checagem de sonar, alimentação dos painéis, abertura simulada das escotilhas externas, pressão da câmara de torpedos, tudo acontecendo sem comando manual. Tentei interromper o processo, sem sucesso. Uma mensagem surgiu na tela central. Programação reservada, ciclo 04 Delta, autorização pré-registrada, Resende. Foi então que compreendi que essa missão não era uma revisão técnica. Não era uma simples auditoria. Eu havia sido parte de algo maior muito antes de estar aqui. Parte de um ciclo iniciado anos atrás. E o Caissara, ao contrário do que os relatórios afirmavam, nunca havia sido verdadeiramente desativado. Ele apenas esperava. Por mim. Por alguém que pudesse continuar o que começou antes mesmo que eu soubesse o que era. E agora que eu havia entrado, não havia mais registros de saída. Passei as primeiras 4 horas dentro do Caissara, percorrendo compartimento por compartimento, tentando identificar qualquer padrão operacional que justificasse o reinício do sistema e a ativação automatizada dos protocolos. Tudo parecia estar funcionando em modo de teste de ciclo fechado, como se o submarino estivesse sendo mantido em atividade mínima, apenas para não permitir que os sistemas caíssem em entropia total. Mas não havia registros de quem dera início ao procedimento. As pastas estavam criptografadas com algoritmos que não pertenciam aos bancos de segurança da Marinha. Alguns arquivos traziam selos franceses e códigos de verificação de integridade da DCNS, datados de 2009. Outros não tinham qualquer origem rastreável, apenas rótulos genéricos como Origem 03 e Bloco 5 Res. Cada tentativa de abertura era frustrada por uma resposta padrão do sistema. Nível de acesso incompatível. Autenticação cruzada pendente. Enquanto avançava pelo corredor estreito que conectava o compartimento de comando ao centro de dados, notei algo incomum na escotilha lateral da seção 3B. A porta, que deveria estar travada por segurança desde o desligamento inicial em 2007, apresentava marcas recentes de abertura mecânica, ranhuras na pintura, arranhões de chave inglesa nos parafusos do painel. A etiqueta de segurança, que costuma ser selada com tinta fluorescente, havia sido arrancada e substituída por uma fita de isolamento comum. Era uma improvisação tosca, mas sugeria pressa. Girei o trinco com cuidado. O som da vedação se rompendo ecoou como um estalo seco no silêncio do casco. A escotilha cedeu, revelando um espaço que não constava nos diagramas técnicos, nem nas plantas estruturais que recebi ao longo dos anos. Era um compartimento que jamais existira oficialmente. O interior era iluminado por luzes brancas que oscilavam levemente, como se alimentadas por uma fonte elétrica instável. As paredes, ao contrário do restante do submarino, eram lisas, sem tubulações visíveis, sem rebites expostos. Apenas superfícies metálicas contínuas, cobertas por painéis que pareciam absorver o som. No centro da sala havia uma única cadeira giratória fixada ao piso, e à frente dela, um console de comando que lembrava um misto entre painel de radar e equipamento de escuta. Vários cabos saíam da base do console, atravessando o chão e desaparecendo atrás das paredes. O monitor mostrava uma tela estática com ruído digital, como se estivesse preso em um loop de inicialização. Ao me aproximar, um som agudo surgiu nos alto-falantes embutidos. Não era um alarme, nem uma interferência comum. Era uma série de pulsos curtos e regulares, como uma mensagem codificada. Tentei ajustar o dial de frequência manualmente, mas toda vez que girava para a esquerda, a imagem desaparecia. Toda vez que girava para a direita, os pulsos se intensificavam. O painel não respondia aos comandos tradicionais de reinicialização. Era como se o console estivesse preso em uma única função: escutar algo que não queria ser escutado. Acionei o canal 22.7 no headset. Silêncio.
Repeti o protocolo de contato padrão da Marinha para operações de rotina. Caiçara em operação teste. Técnico Rezende solicita verificação de integridade de canal. Nenhuma resposta. Tentei os canais de backup. Nenhum retorno. A sensação de isolamento se tornava mais concreta. Decidi gravar um relatório em tempo real, no sistema interno de voz da embarcação, mesmo sem garantia de que seria transmitido. No registro, descrevi o compartimento anômalo, o console de escuta, o sinal pulsante e a ausência de estrutura compatível com qualquer modelo de submarino convencional. Antes que finalizasse o arquivo, o sistema travou. A tela do console apagou por 3 segundos e, quando retornou, exibia uma única frase em vermelho sobre fundo preto. Você ainda está aqui. Recuei. Observei a escotilha. Ela ainda estava aberta. O corredor do lado de fora permanecia vazio, mas por um instante, tive a impressão de que as luzes haviam oscilado mais do que o normal. Retornei para o corredor com passo firme, tentando manter a respiração sob controle. Meu treinamento sempre enfatizou a racionalidade em ambientes fechados. Isolamento, escuridão, pressão, tudo isso faz parte da vida em um submarino. Mas o que eu sentia ali não era claustrofobia. Era algo mais primitivo. Algo instintivo. Como se o próprio casco estivesse atento. Voltei ao centro de comando para tentar acessar os logs do compartimento 3B. Ao digitar a numeração do setor, o sistema retornou com uma resposta impossível. Setor 3B. Compartimento não designado. Último uso registrado, 15 de novembro de 1998. Isso era impossível. Em 1998, o Caiçara ainda estava em testes iniciais, e sua estrutura sequer contava com subdivisão 3B. Conferi os relatórios de engenharia do ano, acessei os mapas do estaleiro, consultei meu próprio diário técnico da época. Nada. A sala simplesmente não deveria existir. E, no entanto, eu estivera dentro dela há menos de 30 minutos. Voltei ao compartimento. Ao tentar abrir a escotilha novamente, ela não cedeu. O trinco girava em falso, como se tivesse sido removido por dentro. O painel lateral, antes marcado por arranhões, estava limpo. A fita de isolamento não estava mais lá. Apenas metal liso, perfeitamente ajustado ao restante da estrutura. Bati 2 vezes com o nó dos dedos na superfície. Nenhum eco. Nenhuma resposta. Era como se a sala jamais tivesse sido aberta. Foi nesse momento que o som do console central do Caiçara mudou. Um novo pulso surgiu nos alto-falantes do casco, mais longo e contínuo. Um bip grave, repetitivo, vindo de algum ponto abaixo da linha de propulsão. A frequência não correspondia a nenhuma das bandas de rádio ou sonar ativas. Era algo interno. O som aumentava em volume, mas não havia vibração no casco, como se estivesse sendo gerado por dentro da estrutura, mas não afetasse fisicamente seus componentes. A tela do console central piscou uma única vez e se apagou por completo. Todas as luzes da embarcação se extinguiram por 3 segundos. Quando retornaram, o sistema indicava uma nova data de ciclo, 15 de novembro de 1998. Exatamente o mesmo registro da sala inexistente. Comecei a entender que o Caiçara não estava apenas abandonado. Ele havia sido congelado em um tempo que não seguia mais o nosso. Um tempo fechado em camadas, codificado, onde a memória e os registros obedeciam a outras ordens. E que, por algum motivo, havia voltado à superfície apenas para me receber. No segundo dia, após a série de anomalias no sinal interno e a impossibilidade de acesso ao compartimento 3B, que já me dera a certeza de que o Caiçara não era apenas uma carcaça adormecida, mas algo que resistia à sua própria extinção. Concentrei minha atenção em rastrear fisicamente todos os setores que, em tese, deveriam estar inoperantes. Havia uma ordem lógica para isso. As salas de torpedos e munição haviam sido completamente desarmadas em 2009, segundo relatórios assinados por engenheiros civis contratados pelo Comando de Logística. A seção de reatores fora drenada, lacrada com resina industrial e mantida sob vigilância eletrônica. E o compartimento Alfa, que servira como núcleo experimental de testes de confinamento acústico, um projeto piloto conjunto com um instituto oceanográfico francês, fora classificado como não mais existente, após ser supostamente desmontado em 2011. Mas esse era o problema. Se o Alfa fora desmontado, por que o espaço físico continuava lá? Pior, por que os sensores magnéticos que instalei ao longo dos corredores não reconheciam sua presença?
Instalei meu terminal auxiliar na cabine de comando de segurança, ainda alimentada por uma linha direta do reator de resfriamento externo da base. Protocolei no console uma varredura de rotina por todos os circuitos internos de baixa tensão. O objetivo era simples: forçar uma leitura cruzada entre os sensores de presença, calor e pressão dos setores adjacentes ao alfa. O resultado foi inquietante. O sistema acusava conexão normal com os compartimentos Zulu 4, Zulu 5 e popa central. Mas quando tentava triangular o fluxo com o alfa, os dados retornavam vazios, como se a própria arquitetura física tivesse um buraco ali. Um silêncio elétrico completo. Nenhuma resposta. Nenhum ruído. Nem sequer a interferência que se espera de cabos partidos ou painéis corrompidos. Apenas ausência. Aproximei-me da escotilha que levava ao setor alfa às 23h12. A atmosfera no corredor já era diferente. A umidade parecia maior, embora os medidores mostrassem padrão normal. O cheiro, antes metálico e familiar como todo ambiente submersível, agora era denso, com um leve odor de maresia antiga. Não do mar atual, mas daquela água estagnada, abafada por décadas, como se o oceano tivesse entrado ali e morrido dentro. A escotilha em si parecia intacta, sem arranhões, sem marcas. A pintura amarelada com a sigla Alpha ainda visível sob a tinta naval fosca. Virei o volante da escotilha devagar. Ela não cedeu. A trava mecânica estava ativa, como se alguém a tivesse fechado por dentro. Voltei ao terminal auxiliar e ativei o sistema de vigilância de backup. Todas as câmeras do Caissara foram projetadas para resistir a curtos-circuitos e falhas de energia, operando em uma malha própria independente. Mas ao acessar a câmera do setor alfa, encontrei apenas estática. Repeti o processo 3 vezes. Em cada tentativa, o mesmo padrão. Somente uma luz branca tremulante, como se algo dentro do setor estivesse emitindo uma interferência localizada. A câmera, por definição, era protegida contra campos eletromagnéticos, e mesmo assim estava sendo completamente abafada. Decidi então testar os sensores de pressão do piso. Esses sensores, herdados de uma tecnologia usada em plataformas petrolíferas, servem para detectar deslocamentos mínimos de peso, mesmo de um homem andando com botas de borracha a 300 metros de profundidade. Todos os setores acusavam pressão normal, exceto o compartimento alfa, que retornava uma leitura absolutamente anormal. Pressão negativa. Como se ali dentro não houvesse apenas ausência de presença, mas ausência de ar. Ausência de massa. Como se o espaço estivesse colapsado sobre si mesmo, ou pior, como se estivesse ocupando um volume que não pertencia a esse casco. Decidi registrar tudo. Peguei o gravador de voz e comecei o protocolo verbal, 1147A, um procedimento informal mais comum entre técnicos que precisam documentar falhas inexplicáveis, sem que isso fique registrado nos logs digitais, geralmente feito quando há suspeita de interferência civil ou sabotagem industrial. Dia 2. Registro. 3. Compartimento alfa. Resposta ausente de todos os sensores. Pressão negativa. Câmeras em branco. Escotilha fechada de forma não registrada. Sinais de alteração atmosférica local. Nesse momento, algo aconteceu. A luz do corredor oscilou por exatamente 0,8 segundos. Isso pode parecer pouco, mas o sistema de alimentação elétrica do Caissara é isolado da rede principal da base. Para oscilar, seria preciso uma falha de relé ou interferência de fonte não rastreável. Quando as luzes voltaram, percebi algo que não estava ali antes. Havia um filete de água escorrendo da base da escotilha. Água limpa, fria, salgada. Encostei o dedo. Era real. Salgada, com traços de ferro. Do tipo que se encontra em fossas profundas. Ajoelhei, encostei o ouvido na superfície da porta e segurei a respiração. Por 2 segundos não ouvi nada. No terceiro, algo. Um som baixo, reverberante. Como uma espécie de respiração metálica, arrastada, como se o compartimento alfa estivesse vivo, ou tentando simular estar. Levantei-me rápido, recuei 2 passos e consultei o sistema de fechadura física. O visor mostrava a data de último acesso. Nunca. Isso mesmo. Não havia data anterior. O sistema marcava o alfa como compartimento nunca aberto. Mas eu sabia o que ouvira. O que vira. Aquela água escorrendo era a prova. Voltei para o centro de controle. A cada passo,
A sensação de que o submarino ganhava umidade. Meu uniforme colava às costas. Os sensores internos mostravam temperatura estável, mas eu suava. Revi todas as rotas de evacuação da embarcação. Todas as saídas de emergência estavam trancadas. Todos os dutos selados. Não havia entrada de ar externo. O Caissara estava isolado, e mesmo assim, começava a mudar por dentro. Como se tivesse despertado ao perceber que alguém tentava ver o que ele escondia. Salvei o relatório verbal no disco físico, removi o cartão de segurança e o guardei junto ao uniforme térmico reserva. Amanhã tentaria de novo. Mas sabia que cada tentativa era também um convite. Um convite para um setor que não queria ser aberto. Ou pior, que queria ser aberto. Mas por mim. Passei a madrugada seguinte em claro, sentado na cabine de rádio secundária, com os olhos fixos nas telas mortas e os ouvidos atentos a qualquer variação nos padrões de ruído. Depois do que testemunhei diante da escotilha do Alfa, a estrutura mesma do Caissara parecia conspirar contra qualquer definição objetiva de inatividade. Decidi então revisar os registros digitais, não mais pelo que mostravam, mas pelo que poderiam ocultar. As pastas de missão, embora teoricamente desabilitadas desde o encerramento do projeto do submarino, ainda permaneciam acessíveis através de uma antiga interface proprietária chamada Lince OS. Um sistema pouco usado desde 2005, mas ainda funcional no Caissara graças à sua arquitetura redundante. Ao iniciar a varredura dos arquivos principais, notei algo de imediato. Havia um descompasso entre os carimbos de data e a sequência cronológica natural. Arquivos que deveriam ser os últimos, referentes às manutenções finais da embarcação e ao protocolo de desativação, estavam numerados com códigos mais baixos, enquanto registros supostamente antigos apareciam no topo da lista, com datas atribuídas a anos posteriores à baixa oficial do submarino. A princípio, acreditei se tratar de erro de checksum, uma falha comum quando arquivos antigos são migrados sem os pacotes de verificação. Mas à medida que abria cada entrada, a noção de falha técnica foi sendo substituída por algo mais inquietante. Havia ali registros de missões que nunca aconteceram. Relatórios completos. Nomes de oficiais, rotas, datas e até assinaturas digitais que, em tese, validavam as operações. Tudo apresentado com uma precisão cirúrgica. E, no entanto, nada daquilo constava em qualquer documento da Marinha. A primeira missão listada levava o código ORB 1201. Datada de 17 de setembro de 2014, 7 anos depois da aposentadoria do Caissara. O roteiro indicava uma patrulha silenciosa ao largo da dorsal de São Paulo, uma cadeia submarina no Atlântico Sul, região onde apenas sondas de pesquisa da Petrobras costumavam operar. O objetivo descrito era reconhecimento de atividade sísmica incomum, o que já era estranho, pois submarinos nucleares não são plataformas adequadas para geociência de precisão, muito menos unidades desativadas. O relatório continha logs de deslocamento, mapas com pontos de imersão e até gráficos de sonar mostrando anomalias acústicas abaixo da crosta oceânica. As assinaturas técnicas eram de nomes desconhecidos. Nenhum deles batia com o corpo técnico registrado no DPMM, Departamento de Pessoal da Marinha. Nem como oficiais ativos, nem como ex-integrantes da força. Uma busca cruzada revelou que 2 dos nomes, Tenente Barros e Sargento Lemos, estavam associados a um projeto civil da década de 90 envolvendo comunicação sísmica via rádio submerso, extinto em 1998. Não fazia sentido. Continuei explorando as demais missões. Eram 7 ao todo, todas datadas entre 2014 e 2022. Cada uma com roteiros semelhantes, variando apenas nos pontos de mergulho e nos objetivos declarados. Análise espectral submersa, coleta de dados de reverberação, teste de isolamento acústico sob pressão profunda, interação com fonte emissora não identificada. Essa última prendeu minha atenção. A missão era datada de 11 de março de 2019, sob o código RISE 193. O relatório era enxuto, com apenas 3 páginas. Mas na terceira, havia um apêndice com o título Protocolo de Silêncio Unilateral, ativado após 47 minutos de contato. Nenhum detalhe do que seria esse contato. Nenhuma descrição do que foi ouvido, visto ou sentido. Apenas a menção a um protocolo, sem o conteúdo do mesmo. A última linha dizia: submersão completa autorizada às 23h12. Retorno não registrado. Voltei aos dados de navegação.
Estavam lá. Os logs do giroscópio e do magnetômetro apontando mudanças reais de posição. A embarcação se deslocara. As coordenadas batiam com pontos no Atlântico Sul, em áreas de exclusão delimitadas por tratados internacionais. Lugares onde embarcações civis evitam navegar, oficialmente por motivos de preservação ambiental. Mas que na prática são zonas cinzentas onde países testam sistemas de guerra eletrônica e outros dispositivos que não constam em documentos públicos. O problema era: o Caissara não poderia ter saído do arsenal de Ladário. E ainda assim, o sistema acusava deslocamento. As rotas estavam completas, e até o consumo estimado de energia era coerente com as distâncias registradas. Mais uma vez, não se tratava de arquivos corrompidos. A estrutura dos logs indicava consistência. A datação dos arquivos, os metadados internos, tudo indicava integridade plena. Ou alguém falsificara milhares de linhas de código com precisão absurda. Ou o submarino realmente havia partido. Numa pasta oculta, sob o título Delta, Supo, Extra.fis, encontrei algo ainda mais difícil de ignorar. Um conjunto de arquivos em formato .vft, uma extensão raramente usada, equivalente a registros de vídeo térmico. Ao abrir a sequência de quadros, deparei-me com imagens térmicas de baixa resolução, mostrando o interior da cabine de comando do Caissara. Uma silhueta masculina, parada diante do painel principal. O tempo marcado no canto inferior direito. 04/03/18, 2020, 12:07. A figura permanecia imóvel por longos períodos, mas em alguns trechos movia o braço direito, como se digitasse ou interagisse com o painel. A qualidade da imagem impedia a identificação facial, mas o uniforme apresentava faixas claras nos ombros, compatíveis com patentes intermediárias da Marinha. Mas o mais perturbador era outro detalhe. O crachá térmico preso ao peito da figura tinha uma mancha de calor visível. A mancha formava a silhueta de um nome. Ampliei, ajustei contraste e congelei o quadro. O nome visível era R. Rezende. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquilo era impossível. Eu nunca estivera a bordo em 2020. Nunca interagi com o sistema antes da ordem de inspeção que recebi meses atrás. E, no entanto, ali estava a minha silhueta, operando o sistema do Caissara em uma data onde, oficialmente, o submarino sequer existia como embarcação ativa. Comecei a questionar minha própria percepção. E se houvesse outro Rezende? Um homônimo? Algum oficial antigo? Mas nenhuma busca retornava esse nome em conexão com o submarino. A única vinculação era eu mesmo. Foi então que percebi outro detalhe. Todos os registros recentes estavam vinculados à mesma seção de usuário, RZR741. Esse código era meu login temporário, fornecido pelo sistema do arsenal de Ladário para operações técnicas. Mas como poderia estar vinculado a ações registradas anos antes de eu sequer ser convocado? Fechei todos os painéis. Desliguei o terminal. E permaneci ali, sentado no escuro, sentindo o submarino respirar ao meu redor. Não como uma máquina, mas como um corpo velho, feito de aço e silêncio, reativando lembranças que não eram minhas. Começava a entender. O Caissara não apenas registrava os acontecimentos, ele os moldava. Ou talvez os repetisse, independente do tempo. Como um circuito fechado que só aceita os mesmos operadores. E eu estava na lista. A partir daquele momento, todas as suposições técnicas, todas as categorias de falha conhecidas, pareciam insuficientes para dar conta do que eu estava vivenciando. O Caissara já não era apenas uma embarcação desativada com sistemas anômalos. Era uma espécie de memória viva, uma entidade que arquivava ações humanas, não apenas por sensores, mas como se também reinterpretasse e devolvesse aquilo de forma personalizada, reencenando conforme um roteiro oculto. No dia seguinte, quando desci novamente para a linha de inspeção do compartimento de reator, meu foco era confirmar a integridade da seção. Mas fui recebido por um fenômeno ainda mais inquietante: vibrações no casco. A princípio, eram quase imperceptíveis, um tremor lento, como se o aço estivesse se contraindo com a variação de temperatura. Mas as medições mostraram algo diferente. A temperatura interna estava estável. A pressão atmosférica também. E, no entanto, o casco vibrava. A frequência era irregular. As pulsações vinham em grupos de 3, depois 4, depois 2, com pausas medidas, como se respondessem a um padrão externo.
Liguei o sensor sísmico portátil para obter uma leitura isolada. O espectrograma acusou uma frequência de 19 Hz, quase abaixo do limiar da audição humana. Mas eu podia sentir. No osso, no externo, na mandíbula. Era uma vibração que não se ouvia, mas que invadia o corpo com a mesma certeza de um som grave numa câmara fechada. Voltei à sala de comando secundária e ativei o sonar de eco ativo para verificar interferência. Mas o sonar estava desligado. Os cabos haviam sido removidos meses antes, e o sistema de emissão estava sem fonte de energia. Mesmo assim, na tela de oscilação, surgiram os pulsos. Irregulares, mas presentes. Intermitentes. O padrão era distinto. Ping, ping, ping. Pausa. Ping, 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 ping. Anotei a sequência e comparei com tabelas de codificação Morse. Não era Morse, nem Baudot. Mas a alternância sugeria uma tentativa de comunicação. Foi então que percebi o detalhe mais assustador. Os pulsos só aconteciam quando eu estava presente na sala. Fiz um teste. Saí por alguns minutos. Voltei. A tela reativou os sinais. Repeti o procedimento 4 vezes. Em todas elas, a presença humana parecia acionar a emissão. Não havia microfones ligados, nenhum sensor de movimento habilitado. Ainda assim, o submarino parecia saber onde eu estava. Comecei a cronometrar os pulsos. A duração entre os sinais variava entre 3,7 e 5,2 segundos. A média, no entanto, ficava em torno de 4,3. Uma regularidade estranha, como se o emissor estivesse pensando entre cada pulso, processando o retorno. Mas retorno de quê? Desci até a base do domo sonar. Uma câmara blindada no fundo da seção dianteira do submarino, próxima à proa. Apesar de estar fora de operação, o compartimento mantinha um terminal de diagnóstico independente. Liguei-o com uma bateria reserva. A tela piscou, carregando lentamente uma interface antiga. Em poucos segundos, começaram a aparecer registros de emissão. Não de dentro para fora, mas de fora para dentro. O Caissara estava recebendo sinais. Eco ativo-passivo. Ping vindo de um ponto não identificado do oceano. E o mais absurdo, os sinais estavam sendo armazenados em um buffer interno, como se fossem esperados. A assinatura de origem, marcada com um protocolo interno da Marinha, trazia um detalhe absurdo. Fonte interna. Não havia GPS ativo. O submarino estava ancorado, supostamente imóvel. Mas o sistema marcava como se estivesse em patrulha, navegando a 22 nós à profundidade de 160 metros, o tipo exato de deslocamento padrão de uma missão real. Desconectei o terminal. Escutei. No silêncio metálico do casco, o som parecia vir de dentro das paredes. Não era ilusão. As vibrações voltaram. 3 batidas. Depois 4. Depois 2. Fui até a sala de engenharia de propulsão para inspecionar os cabos do gerador auxiliar. Lá, encontrei os conectores energizados. O painel, que eu mesmo lacrei no dia anterior, estava aberto. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma chave alterada. Apenas o interruptor reposicionado. Ativei o scanner de interferência e detectei uma assinatura eletromagnética fraca. Um campo pulsante, irregular, que só podia estar sendo emitido por uma fonte ativa. O Caissara não só estava gerando seus próprios sinais, mas parecia fazer isso como reflexo da minha presença. Comecei a me perguntar: e se não fosse eu que estivesse investigando o submarino? E se ele estivesse me observando, me estudando, me provocando? Saí correndo pelos corredores até o antigo centro de criptografia, onde os diários de bordo eram antes mantidos em backup. Não havia eletricidade ali, mas os antigos discos óticos ainda estavam armazenados. Encontrei um leitor funcional e liguei a uma fonte externa. Vasculhei as últimas semanas registradas antes da desativação do Caissara. Um relatório, datado de agosto de 2007, mencionava anomalias no eco ativo durante testes de rastreamento silenciado. As observações eram vagas, mas descreviam respostas não atribuídas ao sonar interno, mesmo em modo passivo, além de uma nota final. Tripulantes relatam sensação de observação nas sessões de teste. O texto foi assinado por um segundo-tenente, Tavares Neto, nome que eu viria a reconhecer mais tarde. Fechei o relatório. Respirei fundo. O ar dentro do submarino parecia mais denso, como se a pressão estivesse subindo. Os barômetros, porém, indicavam estabilidade. Não era o ar que mudava. Era a percepção. Era como se a embarcação estivesse afunilando.
se tornando menor a cada metro percorrido, fazendo com que os compartimentos parecessem mais próximos, os tetos mais baixos, as passagens mais estreitas. Havia algo no metal, uma espécie de vibração que agia como moldura para a realidade. Aquilo não era mais apenas mecânico, era quase orgânico. Voltei para a cabine e me tranquei por dentro. Fiquei horas escutando os pings do sonar morto. Uma comunicação sem voz, sem idioma, mas que de alguma forma parecia estar aguardando uma resposta. E se esses sinais fossem reflexo? E se a embarcação estivesse respondendo a si mesma, a versões antigas de sua própria memória? E se eu fosse apenas o receptor temporário de um padrão que nunca foi projetado para humanos entenderem? O que havia abaixo de nós que emitia esses pulsos? O que havia sido escutado durante aquelas missões que nunca aconteceram? E mais ainda, será que o Caissara voltou sozinho da última delas? Quando adormeci, sonhei com uma pulsação azul, vinda das paredes. Um coração enterrado no aço, batendo, esperando, sempre do mesmo jeito. 3, 4, 2. Havia uma pulsação dentro daquele casco, algo que extrapolava o domínio técnico e mergulhava no incompreensível. A madrugada seguinte veio com o peso de um pressentimento que não me permitia mais relaxar. Já não dormia. Já não comia com regularidade. A comida enlatada parecia envelhecer a cada nova inspeção. Minha barba crescia desordenada e minhas mãos tremiam levemente, como se o ar da embarcação estivesse envelhecendo meu corpo, enquanto o tempo corria em outro compasso lá fora. O Caissara absorvia a rotina, mas devolvia tudo distorcido. E naquela noite, o que ele devolveu foi o controle. Literalmente. Eu não fui até a sala de controle. Fui atraído. Os corredores estavam anormalmente silenciosos, com um eco mais denso a cada passo. Cada toque das botas no piso soava como uma pancada de martelo abafado. O cheiro de óleo queimado me seguiu desde o compartimento central, e mesmo sem qualquer sistema ativo oficialmente, as luzes de emergência pareciam mais brilhantes, como se estivessem sendo alimentadas por outra fonte que não o circuito padrão. Quando empurrei a escotilha da sala de controle principal, já sabia, de alguma forma, que ela estaria acesa. As telas estavam ligadas, não uma, nem duas. Todas. Os painéis de navegação estavam ativos, como se tivessem acabado de ser energizados por uma fonte auxiliar que não existia mais nos esquemas atuais do submarino. Os monitores mostravam mapas navais atualizados, incluindo pontos de exclusão de tráfego marítimo adicionados recentemente, dados que não deveriam estar acessíveis offline, muito menos em um sistema que fora descomissionado em 2007. A luz suave e esverdeada das telas não piscava, não oscilava. Era estável demais, como se estivesse presa em um ciclo artificial de operação. Aproximei-me do console central, onde a tecla de ativação do sistema GPS, completamente inoperante há mais de 15 anos, estava iluminada. Pressionei. A tela respondeu. Uma simulação de localização surgiu. Segundo o sistema, o Caissara estava em plena navegação, a 170 metros de profundidade, deslocando-se lentamente pela costa do Atlântico Sul, próximo à latitude 25 descrios. Aquilo era impossível. Fisicamente, estávamos atracados em Ladário, sob vigilância de sensores externos. Mas internamente, a embarcação insistia que estava viva e em movimento. Toquei nos teclados do sistema auxiliar de comando. Os botões responderam. As funções executaram comandos. As alavancas moveram cursores digitais, como se estivéssemos em patrulha. Os registros estavam funcionando. Abri o diretório de missão, algo que jamais deveria estar acessível, e encontrei relatórios atualizados. A data: 17 de julho de 2025. O horário: 03h17 da manhã. Eu olhei para o meu relógio de pulso. O horário batia exatamente com o do painel. O Caissara não estava só acordado. Ele estava ciente do presente. Tentei registrar os eventos no bloco de relatório técnico, mas o sistema se recusou a salvar o arquivo. Aparecia uma mensagem que dizia: acesso negado. Instância de usuário já existe. Meu nome, meu registro, minha matrícula estavam listados como logado há exatamente 27 minutos, em uma estação que não estava em uso. Verifiquei os terminais conectados. Um dos painéis traseiros do controle de torpedos estava ativo, ainda que fisicamente não houvesse ninguém lá. Caminhei até a estação. Os LEDs piscavam.
O sistema aceitava comandos de alguém que não existia. Voltei ao painel principal e iniciei o protocolo de emergência para forçar um reboot do sistema. Era um comando padrão, projetado para reiniciar a eletrônica embarcada quando houvesse risco de sobrecarga. Teclei os comandos e iniciei a sequência. A tela apagou. Respirei aliviado. Mas antes que eu pudesse me afastar, o sistema se reativou por conta própria. As luzes reiniciaram. Os dados voltaram. E o mais assustador, os mapas mudaram. Agora apontavam para um destino novo. Um ponto no oceano sem nome, a centenas de quilômetros da costa. Uma área com o código Z0. O Caissara estava tentando navegar. Mesmo ancorado, mesmo sem propulsão, ele simulava uma jornada. E pior, parecia reagir à minha tentativa de desligá-lo como um organismo que recusa a sedação. Fechei todos os painéis e tentei cortar a energia manualmente. Fui até o disjuntor central e ativei o bloqueio físico. O sistema apagou. Ouvi o som dos relés sendo cortados. O silêncio me envolveu por um segundo. Mas então, no escuro, um clique. E outro. Como o som de um dedo tocando metal, em sequência. As luzes reiniciaram, sozinhas. Naquele momento, me dei conta de que o submarino não estava mais apenas operando. Ele estava aprendendo a ignorar comandos de desligamento. Como se evoluísse a partir da minha insistência em pará-lo. Senti um calafrio. E ao olhar para o painel do sistema de comunicação interna, vi uma linha piscando em vermelho. A frequência era interna. Canal 3.2. Uma voz suave, quase imperceptível, sussurrava uma sequência de números. Reconheci parte da mensagem como coordenadas, e parte como frases desconexas que mencionavam datas antigas e nomes de navios da Segunda Guerra Mundial. Alguns dos nomes não constavam em nenhum registro digital, mas eu os conhecia de histórias da escola naval. Era como se o Caissara estivesse dialogando com outra época, ou com um banco de dados que transcendia os arquivos da Marinha. Registrei tudo em meu caderno pessoal. Não confiava mais nos sistemas digitais. O submarino rejeitava qualquer tentativa de arquivamento. A única memória confiável era a analógica. Escrevi como um prisioneiro tentando manter sanidade em uma cela de aço que respira. Quando finalmente saí da sala, percebi que a escotilha se fechara sozinha. Tive que forçar o trinco por dentro. A alavanca estava trancada por um sistema hidráulico que não deveria funcionar há anos. Escapei pela lateral de emergência, ofegante. Nos corredores, as luzes se acendiam uma à minha frente. Atrás, apagavam. Como se eu estivesse sendo conduzido. Como se o Caissara tivesse entendido que eu era a chave para algo que ele precisava completar. E naquele momento, percebi o horror mais profundo. Eu não estava mais em missão. Eu fazia parte da missão. E a missão ainda não havia terminado. O corredor dos alojamentos era uma extensão estreita, com os mesmos sons abafados e aquele odor metálico que se intensificava nas áreas menos ventiladas do submarino. Desde o episódio na sala de controle, os corredores passaram a se comportar como veias de um organismo autônomo. Pulsavam luzes, devolviam ecos com atraso, vibravam sob meus passos mesmo sem energia oficialmente ativa. Naquela madrugada, segui sem rumo preciso, guiado por uma inquietação que se alastrava sob minha pele como uma febre lenta. A missão inicial, simples diagnóstico dos sistemas remanescentes, havia se desfeito no momento em que percebi que não estava mais sozinho ali. Não em sentido físico, mas sim técnico, estrutural, sensorial. O Caissara não era apenas metal, válvulas e condutores envelhecidos. Era um campo de memória ativa, seletiva, que exalava presenças e suprimia evidências. E naquela noite, ele resolveu me mostrar mais uma cicatriz, a trilha de sangue esquecida no corrimão. Tudo começou com um cheiro. Não era o cheiro usual do óleo ou da ferrugem das partes mais antigas do casco, mas algo mais ácido, mais orgânico. Tive a impressão de estar sentindo a mesma composição química que identificávamos durante treinamentos de vazamento biológico. Ferro, sal e uma leve doçura que não pertencia a nenhuma substância autorizada a bordo. Segui o cheiro, munido apenas de uma lanterna de reserva. Todas as luzes do bloco dos oficiais haviam apagado no momento em que pisei na escotilha de entrada. Os corredores pareciam respirar junto comigo, abafando o som da própria lanterna quando ela batia contra a lateral de minha perna. O eco dos meus passos era diferente ali dentro. Um pouco mais seco, como se a pressão interna do ambiente estivesse sendo artificialmente regulada, o que não fazia o menor sentido técnico.
Mesmo com todos os sistemas desligados, os sensores térmicos, que eu ativara dias antes, ainda registravam leves variações de calor em pontos que, segundo o projeto original, deveriam ser áreas mortas. Cheguei à escada de acesso ao dormitório dos oficiais. Era uma estrutura circular, estreita, com degraus metálicos incrustados de poeira marinha. O corrimão era de aço polido, com marcas de manuseio que pareciam recentes. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Quando passei a lanterna sobre a parte interna da curva inferior do corrimão, notei o brilho opaco de algo seco, escurecido e granulado. Aproximei a luz. Era sangue. Não recente, mas também não tão antigo quanto os registros do submarino poderiam justificar. Estava endurecido, escurecido por oxidação, mas ainda delineava uma mancha com respingos laterais, como se alguém tivesse se arrastado ou segurado com força ali, em meio a alguma tentativa desesperada de manter o equilíbrio. Levei a mão à estrutura e senti a aspereza da substância. O sangue não estava nos registros. Não constava em nenhum boletim técnico, nenhuma ocorrência médica, nenhum relatório de bordo anterior à desativação. Verifiquei meu caderno, onde eu mesmo havia copiado os boletins de enfermaria digitalizados. Nada. Nem uma única menção a acidente ou ferimento grave naquela área. Desci os degraus com cautela, mantendo a lanterna firme e os olhos atentos a qualquer nova marca. O dormitório dos oficiais era uma sala com 3 beliches, armários fixos na parede e um pequeno lavatório no canto oposto à escotilha. A mobília estava coberta de poeira antiga, mas as roupas de cama pareciam ter sido tocadas recentemente. Um dos lençóis, o da beliche inferior esquerda, estava amassado de forma distinta, com marcas que lembravam o peso de um corpo. Passei a lanterna por baixo da cama. O chão estava limpo, mas o contorno do colchão denunciava que ele havia sido utilizado há pouco tempo. Sentei-me no beliche e fechei os olhos por um instante, tentando recuperar alguma racionalidade. Precisava de dados. Precisava de evidência concreta que não dependesse apenas da minha percepção, já cada vez mais contaminada pela atmosfera opressiva do Caissara. Levantei e fui até o terminal de vigilância mais próximo, um painel antigo, embutido na lateral do corredor, que originalmente projetava as imagens das câmeras internas dos dormitórios e refeitórios. Conectei meu terminal portátil via adaptador e puxei os últimos registros da câmera daquela ala. O resultado foi ainda mais perturbador do que o sangue. Não havia nenhum registro visual após o ano de 2013. Os arquivos estavam corrompidos, como se tivessem sido sobrescritos com dados em branco. Mas um pequeno trecho do log chamava a atenção. Uma sequência de arquivos registrados em 2016, 3 anos após o submarino ser formalmente desativado. Tentei acessá-los. Estavam bloqueados por uma senha de autenticação de acesso restrito. Uma camada de segurança que só existia em sistemas de operação ativa. Era como se alguém, ou algo, ainda estivesse utilizando o sistema de vigilância 6 anos depois da última presença oficial a bordo. Voltei ao corrimão e fotografei a mancha de sangue com meu celular pessoal. Um impulso estranho me fez passar os dedos novamente pela superfície metálica. A textura era áspera, mas sob ela havia algo mais. Um risco. Uma espécie de inscrição gravada com objeto cortante, quase imperceptível a olho nu. Posicionei a lanterna em ângulo lateral e, aos poucos, as letras surgiram. Fugir não é possível. A caligrafia era trêmula, feita com traços repetidos. E abaixo da inscrição, um nome, ou parte de um, só, Amaral. Verifiquei os registros físicos dos tripulantes. Não havia ninguém chamado Amaral nos arquivos do Caissara. Mas lembrei que, em uma das listas apagadas que encontrei nos primeiros dias, havia um suboficial Amaral, citado como responsável técnico de comunicações, mesmo que seu nome não constasse na lista oficial da Marinha. Estava tudo conectado. Sentei no degrau da escada, sem forças. A sensação de estar em um espaço que simultaneamente existia e não existia na mesma linha temporal começou a me corroer por dentro. O sangue, os registros apagados, os sistemas ativos mesmo sem energia, os nomes que surgiam sem origem. Tudo apontava para a existência de uma tripulação paralela, ou de uma missão que jamais fora arquivada, escondida atrás de camadas técnicas e negada por anos. Mas agora eu estava ali, sozinho, com acesso direto aos vestígios dessa realidade enterrada, e não sabia mais se conseguiria sair. Ao me levantar, o corrimão vibrou levemente sob minha mão.
Não como reação ao toque, mas como se estivesse respondendo por conta própria. A vibração era rítmica, contínua, quase como um batimento. E então percebi que, em algum lugar nas profundezas daquele casco, algo, ou alguém, ainda estava tentando ser ouvido. Foi na manhã seguinte que decidi ativar o velho receptor de microfrequência embutido na cabine auxiliar de comunicações, ao lado do antigo gabinete de decodificação criptográfica. O espaço, agora engolido pela umidade e por um silêncio espesso demais para qualquer embarcação inerte, ainda mantinha alguns equipamentos originais, inclusive um conversor UHF analógico, que fora utilizado nos anos 90 para a escuta passiva de sinais de outras embarcações. Ou, como dizíamos nos relatórios mais limpos, para fins de treinamento e calibração. Eu conhecia aquele módulo desde minha primeira formação. Sabia que a frequência 223,7 MHz havia sido classificada como inutilizada após 2004, depois de uma reorganização de bandas reservadas da Marinha. Ela não devia mais ser monitorada. Não devia mais emitir nada. E mesmo assim, naquela manhã abafada e pesada como chumbo, ela me chamou. A princípio, a estática. A mesma chuva seca de sempre, uma espécie de sussurro eletrônico que só quem trabalha com rádio aprendeu a ouvir como algo quase orgânico. Deixei o dial travado em 223,7, enquanto fazia uma leitura de base do osciloscópio. Nada fora do padrão, até que por volta das 06h32, um ruído distinto cortou a estática como uma lâmina. Foi rápido, uma varredura harmônica de 3 tons graves, quase como um código Morse rudimentar, mas sem as pausas definidas. Depois disso, silêncio por 8 segundos. E então, uma voz. Masculina. Baixa. Enferrujada. A textura lembrava gravações antigas de fita magnética, e o que ela dizia me congelou por dentro. Suboficial Amaral solicita, escuta ativa, canal limpo, procedência negada, coordenada Alfa 30 confirmada. Minha mão tremia sobre o painel. A voz estava viva. Fluida. Não era reprodução. Era transmissão. Alguém, ou algo, estava falando comigo a partir de um canal abandonado há 2 décadas. E estava solicitando confirmação operacional com um protocolo que eu não via desde meu estágio no Pará, em 2003. A primeira reação foi instintiva. Peguei o microfone e respondi, mesmo sabendo que não deveria. Aqui, técnico Rezende, chamado não reconhecido, frequência desativada, favor identificar origem. A resposta veio em 30 segundos. Confirmação de presença. Técnico Rezende autorizado. Vocativo registrado. Frequência selada. Transmissão segue. A voz permaneceu idêntica. Sem ruído de fundo. Sem distorção ambiental. Como se fosse emitida de dentro do próprio Caiçara. Foi então que vieram os nomes. Um por um. Almirante R. Floriano. Silenciado. Capitão A. Barbosa. Comprometido. Tenente M. Cardoso. Neutralizado. Suboficial Amaral. Em frequência. Todos os nomes estavam no dossiê físico que encontrei atrás do painel da sala de máquinas. Todos marcados como inativos, mortos, desaparecidos ou exonerados por razões não especificadas. Nomes que não constavam mais em nenhum banco de dados da Marinha, mas que ali, naquela frequência esquecida, eram pronunciados como se ainda estivessem de prontidão. A voz seguia, fria e metronômica, como se recitasse um relatório de missão. Objetivo: contenção. Status: colapso parcial. Pressão atmosférica comprometida. Entrada de luz não autorizada. Aguardando reimpressão de protocolo. Meu estômago se revirava. O Caiçara não só estava falando, ele estava aguardando ordens. E havia alguém do outro lado que acreditava que a missão ainda estava em curso. Voltei aos registros de frequência no terminal. Cruzei os dados da 223.7 com as leituras que o sonar havia captado nos últimos 3 dias. Havia um padrão. Cada vez que o sonar emitia um pulso anômalo, a frequência 223.7 ativava por exatos 73 segundos. Era como se o som e o sinal estivessem conectados, como se uma entidade, seja lá qual fosse sua natureza, estivesse se comunicando por múltiplos canais ao mesmo tempo, testando o espaço físico e o eletromagnético. E a cada resposta minha, mesmo que silenciosa, a transmissão se tornava mais complexa. No terceiro ciclo, às 14h14, a voz mudou. Tornou-se feminina, suave, mas falava com uma cadência arcaica, com termos náuticos em português do século XIX.
Curso travado em ossos. Travessia não pode ser interrompida. Memória do navio em expansão. A escuta não pertence ao agora. Anotei tudo. Gravei o sinal. Reproduzi ao contrário. Nada parecia alterar sua essência. Quando isolei a curva espectral do som, notei uma assinatura rítmica semelhante a batimentos cardíacos, mas fora da faixa humana. E no fundo, quase imperceptível, uma frase repetida inúmeras vezes em volume reduzido. Abaixo do casco, o tempo não passa. Repetia-se em loop, como um mantra acústico que infectava cada leitura. À noite, tentei desativar o receptor. Ele se recusou. Mesmo com o disjuntor físico desligado, a frequência continuava ativa. Comecei a ouvir os sons mesmo com o fone fora do gancho. A voz parecia deslocar-se pelos corredores, como se estivesse sendo canalizada pelas tubulações internas, ressoando nas paredes com uma clareza assustadora. Um eco vivo. E pela primeira vez, ouvi meu próprio nome completo ser pronunciado. Técnico civil terceirizado, Jorge Rezende. Autorizado temporariamente. Status: observador de fronteira. Fiquei parado, com os olhos presos na carcaça metálica do painel, sentindo meu corpo ser perfurado por aquele vocativo. Observador de fronteira. Que fronteira? Entre o quê e o quê? No dia seguinte, não consegui mais escutar transmissões externas. Todos os outros canais, civis, militares, de emergência, estavam mudos. Apenas a 223.7 se mantinha ativa. Eu não sabia mais se estava interceptando algo que vinha de fora, ou se o próprio Caiçara agora funcionava como emissor. As paredes vibravam com a frequência. A água parada nas canoplas do sistema hidráulico pulsava com a cadência da voz. O submarino havia se tornado um organismo de ressonância. Um corpo acústico que carregava memórias sonoras como órgãos internos. E eu era o intruso dentro dele. Às 03h10, uma última mensagem foi transmitida antes de um novo ciclo de silêncio. A escuta foi aceita. O operador está a bordo. Reintegração em andamento. O som precisa de forma. Não entendi de imediato. Mas ao olhar para o painel, notei que o reflexo do visor mostrava algo atrás de mim. Uma silhueta curvada, com fones antiquados sobre os ouvidos, ajustando lentamente os botões do receptor. Girei o corpo em reflexo. Não havia nada. Mas o banco estava levemente puxado. A cadeira do operador girava lentamente sozinha. E o canal 223.7, pela primeira vez, começou a emitir música. Um fado militar, de origem portuguesa, entoado por um coral masculino distante. Ou talvez muito, muito abaixo do casco. Passei as horas seguintes tentando decifrar se aquela música era uma alucinação provocada pelo cansaço ou algum tipo de interferência residual. Mas o gravador digital, quando reproduzido em outro terminal, confirmou o registro. O canto era real, ainda que nenhum software de reconhecimento conseguisse identificar origem ou época precisa. O arquivo apresentava distorções impossíveis, como se tivesse sido gravado debaixo d'água, com partes que oscilavam entre reverberações subterrâneas e padrões de onda incompatíveis com qualquer ambiente físico conhecido. A melodia parecia circular por dentro da estrutura do submarino. E em determinados momentos, a pressão interna no casco oscilava como se o som, e não o oxigênio, fosse o novo meio dominante. Eu não comentei nada com a base. O relatório que tentava redigir sobre os testes de radiofrequência falhava em salvar, apresentando sempre erro de checksum, e os trechos em que eu digitava a palavra frequência desapareciam da tela. Os logs se reescreviam sozinhos, substituindo trechos técnicos por frases inconclusas, com sintaxe antiga e terminologia fora de uso desde a década de 60. Uma delas me chamou a atenção. Porta de fundação reativada, acesso selado por protocolo não catalogado, operador identificado. RZ0309. Demorei a entender a que porta o sistema se referia, até revisar os esquemas estruturais originais do Caiçara, guardados em uma maleta de fibra trancada na parede da câmara de torpedos. Ali, entre desenhos de seções ocultas da popa, encontrei uma menção vaga a um ponto de acesso nunca utilizado em operação. Escotilha Industrial 7C. Era parte da estrutura inicial do casco, instalada ainda na fase de montagem em Itaguaí, e selada por solda contínua assim que o submarino foi finalizado. A escotilha 7C era um artefato de fábrica,
que jamais deveria ter sido funcional. Sua única utilidade, teoricamente, era permitir acesso de engenheiros durante o processo de montagem da quilha. Ela não constava em nenhum relatório operacional, não tinha fechadura, não tinha código. Era uma parede disfarçada de porta, sem alça, sem dobradiça, sem nada. Mas ela estava aberta. Na manhã seguinte, com o sol encoberto por uma névoa densa sobre o arsenal de Ladário, caminhei até o compartimento intermediário onde o mapa indicava a presença da escotilha 7C. O corredor estava mergulhado em um cheiro metálico incomum, mais forte do que qualquer ferrugem natural. A lanterna oscilava, com a bateria ainda cheia, e o piso emitia sons de pressão, como se algo estivesse se movendo sob os trilhos invisíveis do casco. Ao final do corredor, onde o aço da parede era suposto ser liso e contínuo, havia agora uma divisão clara. Uma junção metálica oval, com parafusos internos afundados e pintura corroída. O estranho era que não havia sinal de solda. A escotilha estava limpa, quase polida, como se tivesse sido aberta e fechada inúmeras vezes, ainda que nenhum equipamento moderno da marinha jamais tivesse tocado nela. Aproximei-me devagar. Encostei a mão. A superfície estava gelada, úmida, e parecia pulsar levemente com meu toque, como se respondesse ao calor da pele. Inclinei-me para observar melhor e percebi uma leve abertura no canto inferior esquerdo. Um espaço de 2 dedos, suficiente para alguém escorregar algo para dentro, ou para fora. Havia marcas de umidade no chão, pegadas tênues, irregulares, mas inegavelmente humanas. A sola lembrava coturnos antigos, padrão Força Armada até os anos 90. Segui os rastros até a curva seguinte do corredor, onde se perdiam na umidade que escorria da tubulação. A escotilha, por sua vez, continuava lá, inerte, mas a cada minuto que passava, eu tinha a impressão de que ela se movia imperceptivelmente, como se sua posição nunca fosse exatamente a mesma. Voltei ao terminal para tentar encontrar qualquer menção à escotilha em sistemas antigos. Nada. Nenhum acesso registrado. Nenhuma manutenção. Nenhuma abertura. Mas ao reiniciar o software de controle estrutural do submarino, recebi uma notificação bizarra. Lacres inspecionados. Escotilha 7C. Status alterado. Lacre removido em 23/05/2007. Reabertura prevista. Ciclo 33A. A data era impossível. O Caissara foi desativado em fevereiro de 2007. E não havia registros de nenhum ciclo 33A em toda a nomenclatura naval brasileira. Tentei enviar esse trecho por e-mail para o engenheiro responsável pela base. O servidor não respondia. A rede interna do arsenal havia me bloqueado automaticamente após o envio. No lugar do comprovante de mensagem, apareceu apenas uma frase em vermelho. Tentativa de comunicação fora do tempo autorizado. Desliguei tudo e voltei até a escotilha com minha lanterna e uma chave inglesa, mesmo sabendo que nada disso faria diferença. No entanto, ao me aproximar novamente, percebi que o vão da abertura estava maior. Não era mais do tamanho de 2 dedos. Era suficiente para passar um braço. No chão, perto da porta, havia um objeto que antes não estava lá. Um caderno, com capa de tecido desbotado encharcado até a metade, com um brasão apagado em relevo. Quando abri a primeira página, reconheci a caligrafia imediatamente. Era minha. Mas eu jamais havia escrito aquilo. A data no topo era 17 de julho de 1998. Eu tinha 14 anos. As anotações falavam sobre procedimentos de entrada, sobre rotas internas, sobre pontos de observação do compartimento alfa. O mesmo que o sistema se recusava a reconhecer até hoje. A assinatura no rodapé era J. Rezende, técnico segundo escalão, rotatividade restrita, lotação 7C. Havia detalhes sobre instrumentos que eu só comecei a estudar em 2011, esquemas técnicos que não existiam na época da data escrita. E uma observação repetida 3 vezes no fim da página. Não entre se a porta estiver limpa. A sujeira é o único sinal de que ela ainda está fechada. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. A escotilha agora se destacava nitidamente da parede, como se tivesse avançado 5 centímetros desde minha última visita. O metal exalava um calor sutil, como o de um corpo recém-desperto. E naquele instante, a estrutura do submarino emitiu um estalo tão agudo que pensei que o casco estava cedendo. A pressão interna mudou. Os sensores acusaram uma variação de densidade atmosférica. No visor do painel, uma nova linha de código piscava. Operação transicional iniciada. Operador presente.
Foi aí que ouvi o primeiro som vindo de dentro da escotilha. Um roçar de tecido. Como alguém se movimentando lentamente, ajustando a posição, ou se preparando para sair. Não esperei mais. Recolhi o caderno, tranquei o compartimento e me afastei sem olhar para trás. O corredor parecia mais curto, ou mais curvo. Não conseguia me localizar direito. O Caissara parecia ter ganhado corredores extras, como se estivesse crescendo por dentro. As luzes apagavam-se logo atrás de mim. E quando cheguei à cabine de observação, a câmera de segurança do corredor 7C mostrou apenas uma parede lisa, sem escotilha, sem abertura, sem pegadas. Mas o caderno ainda estava em minhas mãos. E seu conteúdo, mesmo molhado, ainda pulsava. A presença do caderno alterou algo mais do que minha percepção da escotilha. Ele parecia emitir uma frequência muda, um chamado interno que ia além da memória e da lógica. Dormi mal naquela noite, se é que se pode chamar de sono, aquele estado em que o corpo repousa. Mas a mente permanece alerta, girando entre lapsos de consciência e visões tremeluzentes de corredores submersos onde ninguém mais respira. Acordei 3 vezes com o barulho da impressora da estação de relatório se ativando sozinha. A primeira folha saiu em branco. A segunda continha apenas o desenho de um circuito de vigilância obsoleto, usado em fragatas da década de 80. A terceira, no entanto, trazia uma lista de nomes, 23 ao todo, com patentes, registros de matrícula e datas de entrada no Caissara. O detalhe mais bizarro é que essa impressora não estava conectada a nenhum terminal desde o início da minha designação. Sentei no posto técnico principal e iniciei uma busca cruzada entre os nomes da folha e os registros da Marinha. Nenhum único deles aparecia. Nem nos arquivos oficiais, nem nos quadros de pessoal, nem em bases da reserva. Usei acesso restrito de oficial técnico para consultar sistemas da aeronáutica e do exército. Em vão. Os nomes simplesmente não existiam. Alguns pareciam completamente inventados, outros tinham sobrenomes típicos de oficiais que eu sabia que estavam mortos, mas as datas não coincidiam. Mais estranho ainda. 2 dos nomes listados coincidiam com os sussurros captados na frequência, 223.7 UHF dias antes. Segundo-tenente Arlindo H. Vieira e Sargento Mor Gasparino C. Ambos estavam ali, com designação para o Caissara entre 2003 e 2006, anos em que oficialmente o submarino já estava em processo de descomissionamento. Parei. Respirei fundo. Verifiquei novamente a folha. No canto inferior direito havia uma anotação à mão, diferente da impressão digital do resto da folha. Eles quiseram ser esquecidos, e o Caissara aceitou. Não reconhecia a caligrafia, mas ela me parecia familiar. Não como uma lembrança, mas como uma assinatura emocional, como se meu corpo reconhecesse aquela escrita, mesmo que meu cérebro não acompanhasse. Voltei ao caderno encontrado ao lado da escotilha. Na 15ª página, entre anotações técnicas sobre frequências internas e fluxos de oxigênio alternativo, havia uma tabela incompleta, com colunas de datas e nomes fragmentados. Quase todos batiam com a lista impressa. Um deles, no entanto, me fez gelar a espinha. Resende J. Acesso 3B. Status. Liminar. Não entendi o que liminar significava naquele contexto. Mas o simples fato de eu estar incluído numa lista onde os demais não existiam oficialmente, me dizia que alguma parte de mim, ou de meu tempo, já havia estado ali antes, ou depois. Não fazia mais sentido pensar linearmente. O Caissara não era um espaço. Era uma condição. Um vetor. Um estado de presença onde a linha entre quem você é e quem você foi começa a se dissolver. Decidi procurar arquivos físicos. O arsenal ainda mantinha uma sala de documentação técnica que poucas pessoas visitavam. Peguei a chave extra do armário de aço e entrei na madrugada. Lá, entre pastas cinzas cheirando a papel molhado e mofo salgado, encontrei um envelope pardo sem identificação, trancado com fita vermelha. Arrombei. Dentro, havia uma pasta de ocorrências não protocoladas, separadas da base central. Ali estavam relatórios de inspeção psicológica sobre tripulantes que serviram no Caissara durante testes experimentais. Não eram documentos convencionais. Pareciam transcrições de sessões hipnagógicas, entrevistas em estado de sono induzido, ou relatos com datas incompatíveis. Um em especial, datado de 2005, mencionava um marinheiro identificado apenas como Silva R., relatando ter visto seu próprio corpo sair da escotilha 7C e caminhar em sentido oposto à linha do tempo do convés.
Ao fim do documento, um selo em vermelho. Arquivo movido para o protocolo vazio ativo. Procurei por esse protocolo nos sistemas centrais da Marinha e obtive apenas um retorno. Acesso condicionado à autorização de comandante desaparecido. Tentei enviar uma mensagem para o oficial superior da base de Ladário. O terminal travou. A resposta automática foi uma tela negra com a frase: "Seu nome não consta na lotação do arsenal. Solicitação inválida." Eu estava sendo apagado, ou substituído, ou talvez apenas absorvido pelo mesmo mecanismo que engolira aqueles outros 23 nomes. De volta ao submarino, tentei acessar o registro interno de energia para rastrear movimentos noturnos. Encontrei um pico a 0313 da madrugada, vindo do compartimento onde a escotilha 7C havia aparecido. Mas o sistema classificava o evento como atividade de alívio estrutural, a mesma desculpa usada para justificar explosões térmicas de origem não identificada. No canto do visor, um ícone piscava. Tripulante ativo, 24. O sistema sempre indicou 1, desde que eu entrei. Agora havia mais 23, um para cada nome na lista. Voltei à cabine. Precisava pensar. Mas quando me sentei, o banco já estava quente, como se alguém tivesse acabado de sair dali. A tela do sistema mostrava uma transcrição automática do que eu havia falado em voz baixa minutos antes, enquanto caminhava. Se eles existiram, por que não sobrou nem a sombra? E a resposta logo abaixo, digitada por ninguém. Porque sombra é tudo o que eles são. Peguei minha lanterna e corri até o armário de documentos dentro do Caissara, onde sabia haver fichas médicas de tripulação de testes antigos. Revirei o conteúdo e encontrei prontuários datilografados com manchas de salitre. Um deles trazia o nome de Arlindo H. Vieira, com carimbo da junta médica declarando inaptidão psiquiátrica, desaparecimento de identidade primária. O laudo explicava que Vieira, após 5 meses de serviço experimental, deixou de responder ao próprio nome, reconhecia ordens apenas se proferidas em frequências abaixo de 15 Hz, e dizia vir de um tempo onde o mar ainda era consciente. Eu não sabia mais se estava tentando entender ou apenas acompanhar o que estava acontecendo. Os nomes da lista, os documentos que surgiam sozinhos, o caderno que sabia mais do que eu, tudo indicava que o Caissara tinha uma memória própria. Não uma memória de dados, mas de presenças. Ele lembrava de quem queria estar esquecido. Ele retinha fragmentos daqueles que tentaram apagá-lo. Ele era um cemitério de identidades, e ao mesmo tempo, uma forja para reconstruções. Enquanto fechava o armário e voltava em direção ao centro do casco, notei no refletor de emergência algo que me fez parar. Meu crachá de identificação, que usava preso ao pescoço, não refletia. A lente de segurança da base, que captava reflexos de superfície para detectar corpos móveis, não me reconhecia. Eu não emitia mais retorno óptico. No painel principal, o número de tripulantes havia subido para 25. E eu não sabia mais qual número era o meu. O Caissara não dormia. Mesmo quando tudo parecia desligado, as luzes mortas, os sistemas calados, as válvulas com aquele chiado que lembrava respiração de doente, mesmo assim, havia uma presença que mantinha tudo desperto. Já não era mais questão de paranoia ou desgaste mental, pois as evidências ultrapassavam os sentidos. Elas entravam pela lógica técnica e saíam distorcidas pelo absurdo. Eu era, afinal, um técnico. Treinado em redundância, em falha controlada, em saber quando um sistema mente e quando apenas erra. Mas naquela noite, o Caissara deixou de errar. Ele começou a decidir. Meu plano era simples, ao menos sob qualquer protocolo padrão de inspeção estrutural. Realizar uma simulação de desligamento manual do sistema principal de contingência elétrica. Não era comum fazer isso num submarino já desativado, mas como o sistema havia se mostrado responsivo na última madrugada, com painéis acendendo sozinhos e softwares se atualizando como se tivessem sido tocados por um dedo fantasma, julguei prudente registrar oficialmente o comportamento do circuito de emergência. Preparei o procedimento passo a passo, inseri os códigos de segurança em um terminal local, que tecnicamente nem deveria estar alimentado, e iniciei a sequência. Ao atingir 63% do protocolo, ouvi o primeiro estalo. Não era no painel. Veio do teto. As válvulas de pressão do sistema de contenção interna começaram a liberar oxigênio de forma controlada, como se estivessem respondendo a um incêndio. Pensei em falha térmica. Mas as leituras do sensor estavam todas normais. Então vieram os ruídos das portas. Primeiro uma, depois 3, depois 7.
As portas estanques do submarino começaram a se fechar automaticamente, com o som arrastado de metal antigo movido por servo hidráulico. Só que os servos não estavam ligados à rede. Um após o outro, os compartimentos foram selados. A cabine de rádio, os alojamentos, a câmara de torpedos. A cada batida de fechamento, o som vibrava no casco como se o Caissara estivesse prendendo a respiração. Corri até o painel de segurança e tentei desativar o sistema de emergência, mas todos os comandos estavam bloqueados. A interface, antes responsiva, agora piscava como se estivesse em manutenção. Tentei forçar um reset via protocolo técnico, mas o sistema simplesmente me ignorava. E então, os alarmes começaram. Não os alarmes da base. Não os que se ouvem em simulações. Eram sons mais antigos, mais crus. Como se os alto-falantes tivessem sido substituídos por gramofones de guerra. Um eco metálico soava em toda a extensão do submarino, mas não em volume elevado. Era quase uma voz, uma respiração acelerada amplificada por tubos de aço. E por fim, o sistema de extintores se ativou. As câmaras laterais de contenção química começaram a jorrar vapor seco por compartimentos que nem sabiam estar sendo usados. Foi quando compreendi. Não era uma simulação. Era uma resposta. O Caissara estava me testando. Ou reagindo. Ou ambos. Um reflexo autônomo de um corpo que nunca esqueceu o que era estar vivo. Corri para a sala de controle da base, onde havia conexão direta com os sistemas do arsenal de marinha. Peguei o rádio UHF principal e contatei o operador do turno, solicitando uma leitura remota dos sensores do submarino. Ele respondeu com naturalidade, como se nada estivesse ocorrendo. Submarino Caissara. Status: inativo. Todos os sistemas offline. Nenhuma alteração registrada desde 2007. Pedi que verificasse especificamente os sensores de pressão interna, movimentação de portas, liberação química e emissão sonora. Ele respondeu com a voz ainda entediada. Negativo, senhor. Tudo permanece inalterado. O sistema sequer está em rede. Nenhuma atividade detectada. Agradeci e desliguei. Na tela ao meu lado, uma câmera mostrava a porta do alojamento dos oficiais se fechando sozinha, com a lâmina de segurança deslizando como se tivesse sido acionada por dentro. Aquilo não era um erro de sistema. Era uma desconexão entre o real e o registrado. O Caissara estava operando num nível que não era captado pelos instrumentos externos. Era como se ele vivesse em outro plano elétrico, como se tivesse aprendido a mascarar sua atividade. Ou melhor, como se tivesse aprendido a não ser visto. Um tipo de inteligência que não busca reconhecimento, apenas existência. De volta ao painel principal, percebi que um novo protocolo havia sido ativado. Sem eu tocar em nada, a tela exibia o título: Simulação de Evento C. Intrusão não autorizada, fase 4. Nunca ouvi falar de protocolo C. Nem na minha formação, nem em manuais internos, nem nos registros históricos. Mas ali estava ele, em execução. E a cada segundo, os sensores internos mostravam pequenos sinais de calor em zonas onde não havia ninguém. Zonas trancadas, zonas lacradas, zonas que nunca foram abertas desde a fabricação do submarino. Comecei a suar. O ar dentro do compartimento estava mais denso, como se o sistema de ventilação estivesse manipulando a composição atmosférica. Tentei sair, mas a porta da sala de comando estava trancada. E então, no visor da câmera de segurança, apareceu uma figura. Humana. Em pé. No corredor entre os compartimentos de navegação e reatores. Parada, imóvel, sem uniforme. Apenas uma silhueta cinza, nebulosa. Como se a lente estivesse embaciada. Mas só naquele ponto. O sistema a identificou como tripulante 026. Eu era o 025. Toquei no microfone interno. Apontei para a câmera e perguntei: qual o nome do tripulante 026? O sistema respondeu sem hesitação: Rezende J. Meu nome, minha patente, meu número de identificação, minha foto ao lado. Mas o rosto estava diferente. Era meu, mas mais velho. Com barba. Com olhos fundos. Como alguém que já havia dormido dentro daquele submarino por décadas. A luz oscilou. O sistema de emergência se desligou sozinho. As portas se abriram como se nada tivesse acontecido. O vapor foi absorvido. As câmeras voltaram ao normal. A tela zerou. Como se o evento nunca tivesse existido. Mas eu ainda estava com o uniforme suado, ainda arfava, ainda sentia o peso do oxigênio mal calibrado nos pulmões. Voltei ao rádio e tentei repetir o contato com a base. Nenhuma resposta.
Só estática. Voltei ao visor. A figura havia desaparecido. O número 026 sumira do registro. Apenas tripulante 025 piscava, com meu nome abaixo. Mas eu não confiava mais naquilo. O Caissara sabia mentir. Sabia esconder. Sabia apagar o que quisesse, inclusive a própria emergência. Foi então que entendi a última linha piscando na tela de forma quase imperceptível, no canto do visor, escrita em azul profundo, como a tinta da caneta que encontrei dias antes no caderno. O que é uma emergência? Para quem já afundou? Fechei os olhos. E o som metálico do submarino respirando recomeçou. As horas deixaram de existir dentro do Caissara. O tempo ali dentro obedecia a outra cadência. Talvez uma baseada não em relógios ou ciclos solares, mas em interrupções de silêncio e anomalias. A respiração das paredes, o pulsar das válvulas, o estalo úmido dos conduítes, tudo se repetia em padrões que não se encaixavam em lógica alguma que eu conhecesse. A cada tentativa de aplicar razão ao ambiente, o próprio submarino reagia com um novo absurdo, como se estivesse sempre um passo adiante, zombando do protocolo, do manual, da doutrina. Foi assim que encontrei o caderno. Eu estava reorganizando a caixa de ferramentas, mais por necessidade psicológica do que técnica, já que nenhum dos reparos era de fato solicitado. As ferramentas estavam em ordem, mas eu precisava confirmar que ao menos uma coisa ali ainda obedecia à minha vontade. Ao puxar uma das gavetas inferiores, que até então eu jurava ter aberto diversas vezes, ela resistiu por um instante, e depois cedeu com um estalo seco. Dentro, entre chaves de torque e um rolo de fita isolante empedrado pelo tempo, havia um caderno espiral. Papel comum. Capa cinza. Sem nome. O que me chamou a atenção não foi o objeto em si, mas o cheiro. Um odor de tinta úmida misturado com ferrugem, como se o caderno tivesse sido escrito há minutos e esquecido ali por alguém que suava medo. Abri. As primeiras páginas estavam preenchidas por uma caligrafia técnica, limpa, objetiva. Nada de frases poéticas ou pensamentos soltos. Era uma rotina de inspeção. Página após página, estavam ali descritos os procedimentos exatos que eu havia executado desde o primeiro dia a bordo. O número do compartimento, os códigos de acesso, os horários, até os erros cometidos por mim ao hesitar em certas operações, estavam anotados com precisão desconcertante. Era como se alguém estivesse me observando e registrando tudo. Mas aquilo não era um diário de bordo da base. Era pessoal, íntimo. Folheei mais rápido. O que antes era só anotação virou comentário. Pequenas frases à margem indicavam sentimentos. Não confie no painel de navegação. Não entre sozinho na sala de reatores. Se ouvir estática, afaste-se do corredor de popa. Em determinado ponto, o tom mudou. Não era mais alguém escrevendo sobre o que via. Era alguém tentando alertar o próximo leitor. Um aviso encapsulado em papel barato. As palavras ficavam mais tremidas, a caligrafia mais trêmula, como se a mão que escrevia estivesse perdendo coordenação. E foi então que vi a assinatura. Rezende. O mesmo nome, minha letra. O mesmo traço na letra R, a mesma inclinação da barra do Zé. Era como se eu tivesse escrito aquilo, mas não havia. Eu sabia disso. Nunca havia posto caneta naquele papel. Pelo menos, não nesta vida. Não nesta passagem. Mas ali estava meu nome, repetido página após página, como se eu estivesse me acompanhando desde o início sem saber. Como se eu fosse apenas uma repetição de alguém que já falhou antes. E tudo isso antes mesmo de chegar à página final. Na última folha, solta, quase arrancada, havia um esboço do submarino visto de cima. Um diagrama rabiscado à mão com setores destacados em vermelho. O compartimento alfa, antes isolado, agora ocupava o centro do mapa, como se fosse o coração de tudo. Em volta dele, flechas indicavam fluxos de energia, trajetos impossíveis que atravessavam paredes metálicas como se obedecessem a outra física. E no centro, em letras grandes e tremidas, uma única frase. Você não deveria estar aqui. A tinta ainda parecia fresca. Toquei com o dedo e ela manchou levemente, como se tivesse sido escrita naquela mesma madrugada. O papel estava morno. Levantei os olhos. O submarino estava em silêncio absoluto. Até mesmo os ruídos habituais, o zumbido de baixa frequência, os estalos estruturais, o respiro lento das tubulações, tinham cessado. Era como se o Caissara estivesse me observando, em suspenso. Como se quisesse ver minha reação à descoberta.
A luz de emergência piscou uma vez, muito devagar. Um aviso. Um sussurro. Um lampejo de consciência. Pensei em sair correndo da cabine de ferramentas, mas minhas pernas pareciam presas. Não por pânico, mas por um entendimento súbito. Eu não estava mais ali como técnico. Não era mais um visitante. Aquele caderno me tornava parte da estrutura. Uma peça do quebra-cabeça que o Caissara vinha montando há anos, ou talvez décadas. Respirei fundo, tentando lembrar de tudo o que havia lido. Cada instrução, cada aviso, como se fossem coordenadas para escapar. Mas no fundo, já sabia. Não havia fuga. Havia apenas continuidade. Eu era a próxima linha. Voltei ao console. A tela principal estava acesa, sem comando. No canto inferior direito, o sistema exibia o nome do operador atual. Pela primeira vez desde que cheguei, não estava em branco. Estava ali. Rezende J. Técnico de inspeção. E abaixo, entre colchetes, uma nova linha foi digitada automaticamente, letra por letra, como se a máquina estivesse escrevendo sozinha. Continuação automática autorizada. Ciclo reiniciado. As luzes do compartimento se apagaram e acenderam de novo, e o painel começou a registrar eventos que ainda não haviam acontecido. Ou talvez já tivessem acontecido em algum tempo fora do nosso. Peguei o caderno. Folheei de novo. No meio de tantas anotações, uma palavra se repetia em páginas diferentes, em letras pequenas, às vezes no rodapé, outras no topo, como se fosse uma senha ou um lembrete. Albedo. Não fazia sentido no contexto técnico. Não era nome de peça, nem código de acesso. Era uma palavra estrangeira. Latim, talvez. Refletividade. Brilho de superfície. Um termo usado em astronomia e física térmica. Mas por quê? Por que essa palavra estaria ali, repetida por mim, ou por alguém que usava meu nome? Na contracapa, escrita em grafite grosso, uma última frase. Se conseguir sair, queime este caderno. Se não conseguir, escreva. Fechei o caderno e o segurei firme contra o peito. Estava tudo ali. Todas as perguntas, todas as pistas, todos os medos. Mas também a única coisa que me conectava à ideia de que talvez, apenas talvez, tudo isso já tivesse um fim antes de começar. Talvez o Caissara não estivesse apenas armazenando homens. Talvez estivesse armazenando memórias, tentativas, erros. E cada técnico era só mais um recomeço. Fui até a sala de rádio. O microfone estava fora do gancho. Alguém, ou algo, tinha deixado a linha aberta. Respirei fundo. Olhei o caderno. E comecei a ditar. Registro de bordo. Técnico Rezende. Se alguém estiver ouvindo, não entre no compartimento alfa. Não confie nas portas. E acima de tudo, nunca leia o que você mesmo ainda não escreveu. A madrugada parecia mais espessa do que as anteriores. O ar dentro do Caissara carregava um peso invisível, uma vibração que não se ouvia com os ouvidos, mas que se depositava nos ossos como poeira que não se limpava. Após encontrar o caderno e transcrever algumas páginas com mãos trêmulas, tentei me manter lúcido, criar uma rotina, aplicar algum tipo de lógica no cotidiano, como se isso me blindasse das engrenagens invisíveis que pareciam querer triturar não apenas minha sanidade, mas minha própria presença. Eu precisava saber se ainda era o único ali. Precisava de confirmação objetiva. Dados. Medidas. Então, decidi utilizar o que restava do sistema de imagem térmica. O protocolo não exigia isso, claro. Mas naquele ponto, eu já sabia. Os protocolos serviam apenas para enganar quem ainda acreditava que havia controle. Conectei o visor térmico ao terminal auxiliar da sala 3, usando cabos improvisados, enquanto o restante do sistema principal permanecia em suspensão semiativa, recusando comandos que teoricamente deveria obedecer. Inicializei o scan térmico nos corredores de popa, onde sempre senti a temperatura mais instável. A primeira varredura retornou normal, com exceção de um ponto isolado, um sinal de calor de baixa frequência próximo ao compartimento de ventilação de emergência. Algo que poderia ser explicado por vazamentos térmicos do antigo sistema de condensação. No entanto, ao tentar ajustar o foco da imagem, a assinatura térmica se movimentou. Não foi uma variação de temperatura estática, mas um deslocamento. Um corpo. E se deslocava lentamente em direção ao corredor de acesso 5B. Frio nas extremidades, calor no centro, como um organismo vivo. Como um ser humano. Fiquei observando, imóvel. O sinal parou de andar por um instante,
Girou 90 graus e se posicionou como se estivesse voltado na direção da câmera térmica. Eu não sabia explicar como, mas tive a impressão de que aquela silhueta me olhava. Não a câmera. A mim. Abandonei a central de monitoramento e, movido não por coragem, mas por uma espécie de automatismo instintivo, fui até o corredor 5B. Atravessei as escotilhas com a lanterna na mão, o pulso acelerado e o caderno ainda preso sob o braço. Como se fosse algum tipo de crucifixo moderno contra aquilo que o metal não detinha. Cheguei ao ponto exato indicado pela câmera. Nenhuma presença. Nada no chão. Nenhum som além do zumbido da rede elétrica residual e o leve gotejar de uma condensação que não deveria existir num submarino seco. Virei para retornar e ouvi. 3 passos atrás de mim. Curto, seco, pausado. Como de botas molhadas no metal. Girei em um reflexo e apontei a lanterna. Vazios. Nada. Nenhuma figura. Nenhuma sombra projetada além da minha. Mas o som veio de novo. Mais um passo. Agora do lado oposto. A lanterna oscilou quando minha mão tremeu. Tentei recuperar o fôlego, e num ímpeto, voltei correndo para a sala de monitoramento. O monitor estava desligado. Tentei religá-lo. Nada. Mas os cabos estavam funcionando. Toquei na tela. E por um instante, ela respondeu. Um flash rápido, quase subliminar. E no centro da imagem, parado a 2 metros da lente, estava ele. Um corpo. Inerte. Completamente visível no infravermelho. De pé, em absoluta imobilidade, sem identificar rosto, apenas um contorno humano borrado. A figura permanecia ali, parada como se aguardasse algo. Apontei a lente da câmera para o chão, para testar se estava captando corretamente. E a imagem respondeu ao movimento. Era real. Não era um glitch. A figura se moveu lentamente. Um passo. Outro. E então, desapareceu da imagem. Reposicionei a câmera. Nada. Pensei em abandonar o posto, abandonar o Caissara e sumir da base de Ladário, deixar que o submarino fosse engolido pela própria ferrugem. Mas enquanto tentava formular um plano de evasão racional, algo me paralisou. O monitor acendeu sozinho. Um novo quadro surgiu. A imagem não era mais dos corredores. Era da sala onde eu estava. A câmera não existia, pelo menos não oficialmente, mas me mostrava ali, sentado, olhando para a tela, com expressão de pânico. E atrás de mim, a figura. Mesma assinatura térmica. Mesma forma. Aproximei o rosto do monitor, tentando entender se era algum tipo de sobreposição ou truque de software, mas a resolução era clara demais para ser apenas interferência. Girei imediatamente o corpo e a cadeira para trás. Nada. O vazio. Voltei para o monitor. A figura também havia virado, acompanhando meu gesto. Estava sempre atrás, sempre um quadro atrás da minha percepção. Era como um reflexo distorcido por uma camada de tempo. Toquei o visor e a imagem tremeluziu. A figura se dissolveu e a tela ficou preta, como se nunca tivesse ligado. Desconectei o sistema. A essa altura, a ideia de protocolo ou de sanidade era apenas uma lembrança longínqua de um tempo em que eu acreditava que a realidade podia ser registrada. Agora ela apenas acontecia. E acontecia dentro do Caissara como uma entidade viva. Tentei então verificar os registros de calor salvos na memória RAM do sistema. E ao acessá-los, descobri uma pasta não catalogada com arquivos datados de semanas anteriores à minha chegada. Os vídeos mostravam outros técnicos, nomes que eu jamais ouvira. Mas todos tinham o mesmo padrão. Longas sessões de monitoramento, registros de presenças térmicas anômalas e, por fim, gravações em que eles também apareciam sendo observados por trás. Todos os vídeos terminavam da mesma forma. A câmera perdia o sinal no exato momento em que o técnico virava para verificar o que havia atrás de si. Nenhum deles reaparecia em gravações seguintes. Seus nomes não constavam em nenhum registro formal da base de Ladário. Eu chequei. Olhei para o caderno. Abri em uma página aleatória. Um aviso em letra minúscula, quase uma anotação escondida entre linhas de manutenção elétrica. Se vir a si mesmo na câmera, pare de olhar. Era tarde. Eu já tinha visto. E sabia que a figura não era uma alucinação. Era um resíduo. Uma consequência. O que quer que o Caissara absorvesse, ele retinha. Fragmentos térmicos de todos que um dia pisaram ali dentro.
Ecos de calor presos como fantasmas radiantes que seguiam observando, repetindo. Talvez esperando pelo próximo corpo para repetir a gravação. Talvez já fosse a minha vez. Voltei à câmera. Liguei de novo. A imagem apareceu. A cadeira estava vazia. A madrugada seguinte chegou sem anunciar, como se o tempo dentro do Caissara tivesse se descolado do resto do mundo. Eu já não sabia que horas eram, nem quantas horas havia dormido. Se é que dormi. Desde a aparição do corpo térmico, minhas tentativas de registrar qualquer anomalia se tornaram inúteis. Os sistemas se apagavam quando eu chegava perto, as câmeras deletavam os próprios arquivos, e até as páginas do meu caderno começaram a apresentar rabiscos que eu não me lembrava de ter escrito. Algumas palavras estavam invertidas, outras em códigos que lembravam abreviações militares de missões jamais executadas. Mas algo ainda mais alarmante estava prestes a acontecer. O Caissara, até então imóvel, ancorado e selado ao fundo da doca como um monumento morto, deu sinais de vida. Vida não no sentido operacional, mas no sentido biológico, como se respirasse, como se o metal que o compunha reagisse à presença do meu corpo, ou à presença de algo que eu já não conseguia mais perceber. Eram 03:47 da manhã, quando o primeiro som rompeu o silêncio absoluto. Um ronco grave, contínuo, que partia da região das hélices de popa. Eu conhecia aquele som. Ele não era gerado por falha elétrica ou atrito entre peças. Era o som das turbinas sendo liberadas da inércia. O som de um submarino iniciando o processo de propulsão. Corri até a escotilha da sala de controle e me deparei com o painel iluminado. Todos os instrumentos, inclusive os que eu havia testado manualmente como inoperantes, estavam acesos. Mas não era apenas uma simulação ou pane. O sistema respondia. Luzes de pressão indicavam estabilização. Os giroscópios oscilavam em rotação suave. Os monitores de navegação estavam ativos. Uma rota começava a se desenhar no mapa digital. Uma linha vermelha curvada em direção a um ponto fixo no Oceano Atlântico Sul. Não havia destino descrito. Apenas coordenadas numéricas. 3:41, 17 Ouro 9O. Uma zona de exclusão marítima, conhecida por ser onde navios civis evitavam cruzar por causa de anomalias magnéticas reportadas por décadas. Tentei interromper a sequência. Busquei o botão de emergência, pressionei o protocolo de desligamento, acionei o disjuntor físico, mas nada reagia. As funções estavam em modo autônomo, como se operadas por uma inteligência não humana. O teclado se iluminou e teclas começaram a ser pressionadas sozinhas, como se alguém digitasse de forma invisível. Linhas de código se projetavam no visor. Eram comandos da Marinha, mas pertencentes a um protocolo que nunca estudei. Padrão Átomo. Nunca ouvi falar. Nenhum curso de formação sequer mencionava esse nome. Senti a estrutura vibrar sob meus pés. O som das hélices se intensificou. O piso, que deveria estar selado ao concreto da doca, começou a inclinar, ainda que levemente. Corri para o compartimento de acesso externo. Ao abrir a escotilha de observação, me deparei com o absurdo. O submarino não estava mais completamente no solo. A base que antes sustentava sua quilha se encontrava trincada. O concreto se desfazia como se não tivesse sido projetado para conter o peso de um corpo em movimento. Mas o Caissara não subia. Ele descolava lateralmente, como se tentasse entrar em imersão, mesmo fora da água. O som de metal tensionado enchia o ar. E nesse momento, as luzes internas começaram a oscilar, pulsando em frequência irregular, mas constante. Algo semelhante a um batimento cardíaco. Era como se o casco do Caissara pulsasse. Voltei à sala de comando e percebi que os arquivos da missão estavam sendo atualizados. Novas pastas surgiam em tempo real. Dentro delas, vídeos, áudios, relatórios assinados por nomes que não existiam nos quadros da força. Alguns arquivos estavam datados para o dia seguinte. Outros para datas ainda não alcançadas. Um deles, no entanto, chamava minha atenção. Tinha o meu nome. Abri. Era uma gravação de vídeo. E eu estava nela, sentado exatamente onde estava naquele momento. Vestindo as mesmas roupas, com o mesmo olhar de terror. A diferença é que no vídeo, atrás de mim, havia a mesma figura da imagem térmica, e agora ela tocava meu ombro. A gravação terminava com a tela ficando preta e uma frase em texto branco. Comando final autorizado. Tentei apagar o arquivo. Não consegui. Ele se duplicava. Multiplicava-se em várias pastas.
aparecia em outros terminais. Abri o microfone de emergência e tentei transmitir um sinal para a base de Ladário. Nenhum retorno. A rede parecia operacional, mas o sinal não saía. Era como se o Caissara estivesse fora da rede física. Como se estivesse navegando em um sistema paralelo. Era isso. Ele havia se deslocado. Não fisicamente, mas tecnicamente. Estava operando em uma frequência que não era mais militar, nem civil, nem terrestre. O submarino se desligara da lógica de controle humano e agora operava por algo mais antigo, algo profundamente enraizado em sua própria carcaça. Talvez desde sua construção. As paredes da sala de comando começaram a vibrar em ciclos curtos. O som das hélices passou a emitir um tom contínuo, uma frequência que oscilava entre grave e agudo. Não era som mecânico, era um canto. Uma espécie de modulação acústica que atravessava os metais e fazia vibrar meu próprio externo. Me encolhi no chão e tentei cobrir os ouvidos, mas o som vinha de dentro. Não pelos tímpanos, mas pelo crânio. Como se o Caissara tivesse descoberto uma linguagem. Não humana. Não nossa. Então as luzes se apagaram. Tudo. O painel, os monitores, os corredores. Apenas a tela do Terminal 1 continuava acesa. Uma frase piscava em verde. Última chance para assumir o comando final. Abaixo, duas opções: sim ou não. A seta do cursor oscilava sobre o sim, como se me esperasse. Não toquei em nada. O tempo passou. Não sei quanto. A tela apagou sozinha. O ronco das hélices cessou. As luzes voltaram em um tom mais fraco, amarelado. O submarino ficou em silêncio. Mas não parecia morto. Apenas observando. E ali fiquei. O último ser vivo num submarino que não pertencia mais à frota. Que não respondia mais à gravidade. Nem à física. Nem à minha compreensão. O Caissara havia feito sua escolha. E o que quer que ele estivesse esperando, estava apenas começando. A sala de comunicações do Caissara nunca me pareceu tão pequena quanto naquela última noite. As paredes de aço grosso, antes neutras, agora pareciam curvar-se para dentro, como se observassem cada movimento meu com o mesmo interesse morno de um predador farto. O ar estava mais denso, como se houvesse alguma carga estática invisível entre os corredores e os fios do meu cérebro. E o silêncio que pairava ali dentro não era o da ausência de som, mas o da expectativa. O mesmo tipo de silêncio que precede um julgamento ou uma execução. Eu sabia, com uma certeza que não vinha da razão, que o Caissara ainda estava escutando. E não me refiro aos seus sistemas de áudio, aos sensores de frequência, nem ao radar interno de proximidade. Era algo anterior à tecnologia. Um tipo de escuta mais íntima. Como se o casco metálico tivesse desenvolvido uma atenção própria, orgânica, mimética, e estivesse tentando entender a natureza da minha permanência ali. A essa altura, já não fazia mais sentido pensar em missão, relatório ou protocolo. Tudo o que eu era, técnico, civil, agente de manutenção, homem, se resumia àquilo. Uma presença testemunhal dentro de algo que já havia ultrapassado qualquer definição operacional. Ainda assim, foi naquele momento que decidi deixar um último registro. Não por obediência, mas por instinto, um gesto de preservação. Peguei o microfone fixado na lateral do console secundário, liguei a bateria auxiliar e testei a emissão. O som chiou, como um rádio antigo procurando sinal. Olhei para o pequeno visor digital, que indicava ausência de conexão com qualquer torre da marinha. Mas a luz vermelha de gravação acendeu. E com ela, meu último vínculo com o mundo dos vivos. Apertei o botão. Respirei fundo. E comecei. Registro de emergência. Técnico de manutenção eletrônica Marcos Rezende. Matrícula Dummonidus 814C. Lotado temporariamente no Arsenal de Marinha de Ladário. Horário estimado de gravação: 04h26 da madrugada. Este será meu último relatório técnico a bordo do submarino SBR-12 Caissara. Informo que os eventos ocorridos nas últimas 48 horas extrapolam qualquer possibilidade de interpretação racional. O Caissara não está desativado. Ele também não está operacional nos termos técnicos conhecidos. O termo mais adequado seria em transição. Parei por um segundo. O som das hélices, mesmo paradas, parecia ainda vibrar no fundo da estrutura, como se o próprio ato de gravação provocasse reações internas. Continuei. As funções principais, até então consideradas seladas, estão respondendo de forma intermitente, mas com precisão mecânica incomum.
O sistema de navegação se ativou sozinho, indicando coordenadas não autorizadas, vinculadas a zonas de exclusão conhecidas por instabilidade magnética. O painel de controle assumiu rotas com data futura. A comunicação interna é ativa, mas em frequência não regulamentada. Vozes identificadas em 223.7 UHF fazem referência a oficiais mortos em serviço, alguns com históricos apagados ou inexistentes. O sistema operacional apresenta comportamento preditivo. Ele me antecipa. Parei novamente. Algo se moveu na escuridão da porta de acesso à escotilha. Não vi com os olhos. Senti no diafragma. O ar pareceu recuar. As luzes diminuíram ligeiramente, como se uma sombra invisível passasse por elas. O cursor do terminal central piscou 3 vezes. Ignorei. Voltei a falar, tentando manter a voz firme. Encontrei registros de missões atribuídas ao Caissara com datas posteriores à sua aposentadoria em 2007. Algumas dessas missões constam como rotas em direção ao litoral africano, mas os dados de tempo e consumo de energia são impossíveis. O tempo entre origem e destino seria de 30 minutos. A tripulação listada nesses logs não consta em nenhuma base oficial. Alguns dos nomes são os mesmos que aparecem em transmissões de áudio. Um deles disse meu nome antes de eu ativar o canal. A garganta secou. Bebi o resto de água da garrafinha amassada ao lado da cadeira de comando. O gosto era metálico, como se o alumínio tivesse contaminado tudo. Encontrei também um diário técnico com minha assinatura, datado de 2009. Eu nunca estive aqui em 2009. As anotações nele contêm detalhes dos procedimentos que realizei nas últimas 48 horas, com precisão absoluta. O que levanta a hipótese de que essa embarcação não opera apenas dentro de uma linha de tempo linear. A possibilidade de deslocamento temporal interno não pode ser descartada, assim como a hipótese de replicação de consciência ou duplicação operacional. Outro chiado. Agora, o som da minha própria voz, repetida 2 vezes pelo sistema de intercomunicação, mas com pequenas variações, como se estivesse sendo reencenada. Palavras trocadas, entonações diferentes. Como se 2 versões do mesmo registro estivessem sendo executadas em paralelo. Apertei o botão e continuei. No momento atual, o submarino está, segundo todos os sensores da base naval, completamente imóvel. Mas eu afirmo com convicção que isso não é verdade. A estrutura se movimentou. E parte dela, acredito, já não está mais em solo. As hélices foram ativadas, os sensores térmicos acusam movimentação autônoma, e o próprio casco responde a estímulos emocionais, como se reagisse a medo, hesitação ou intenção. Não há como comprovar cientificamente, mas há algo aqui que ultrapassa a engenharia. O Caissara é mais do que um submarino, é um vetor. Nesse momento, o painel secundário se apagou. A gravação se manteve, mas os visores perderam cor. Uma espécie de interferência azulada surgiu no canto inferior, e por um instante vi meu reflexo ali. Mas não era meu rosto. Era parecido, mas não o mesmo. Mais velho, com olhos mais fundos, como se alguém estivesse tentando simular minha imagem. Apontei o microfone para o terminal e finalizei. Se alguém encontrar este registro, que seja arquivado fora dos protocolos. Não o incluam em relatórios. Não o direcionem à inteligência naval. Guardem-no em algum lugar onde a curiosidade não alcance. Porque o Caissara está operando. Mas não em nosso tempo. Não em nossa realidade. E tudo o que ele parece querer agora é levar alguém junto. Soltei o botão. A luz vermelha apagou. O silêncio voltou. Mas não como antes. Era um silêncio preenchido. Como se algo, ou alguém, estivesse escutando, refletindo, decidindo. Afastei-me lentamente da cadeira de comando, ainda com o gravador de mão nos dedos. Olhei para trás. Nada. Mas a sensação de presença era esmagadora. Fui até o corredor central, sem saber se deveria sair ou ficar. Talvez já não houvesse escolha. Talvez, como o diário dizia, eu já estivesse aqui antes. E agora era apenas uma repetição. Ou um convite. O Caissara respirava, vibrava, esperava. E eu ainda estava a bordo.